Nós falamos hoje sobre um tema e eu queria que os irmãos lessem comigo em Números, no capítulo, nas nossas Bíblias, no livro de Números, no capítulo 13. Dois versículos apenas, versículo 30 e 31. Está escrito na palavra de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31, lemos juntos. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Querido Senhor, damos-te graças da tua promessa, da tua palavra, da tua bênção na nossa vida. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Estamos aqui diante desta passagem da Bíblia que é uma das partes da Bíblia mais dramática do Velho Testamento. E dramática porque o povo de Israel, o povo dos hebreus, está a pontos de tomar uma decisão que vai afetar toda a geração da sua vida. Eles estão nesse dia prontos para tomar uma decisão e tomaram essa decisão. E a decisão não foi certa, a decisão não foi de acordo com Deus e não foi de acordo com a palavra de Deus. E este é um dos textos que faz a narrativa desses acontecimentos. Uma decisão errada, uma decisão fora de Deus. Para aqueles que acham que as suas decisões podem ser completamente independentes de Deus e que isso não tem consequências para a sua vida, basta ver a decisão mais conhecida que Israel, como povo, como nação, na sua maioria tomou contra Jesus. A Bíblia diz claramente que quando Jesus se apresentou diante de Pilatos e disse quem era, explicou claramente, mas que naquela noite os fariseus e os líderes religiosos tinham andado a comprar testemunhas falsas para que viessem dizer mentiras diante do governador romano que ali estava, Pôncio Pilatos, para que Jesus fosse crucificado, rejeitando ao Filho de Deus que veio como Cordeiro de Deus tirar o pecado desse mundo. E quando o fizeram, e Pilatos fez uma pergunta: mas eu vou dar ordem para derramar o sangue deste homem e ele está inocente. Então lembram-se daquela famosa passagem da Bíblia em que Pilatos pediu uma bacia com água. Quem é que se lembra disso? Uma bacia com água, lavou as mãos e disse: eu lavo as minhas mãos deste sangue, vós é que estáis a pedir o sangue dele, eu lavo as minhas mãos deste sangue. Do ponto de vista da justiça, obviamente, o governador romano era o único que tinha poder de vida e morte. Os judeus não tinham poder, não tinham essa autoridade para condenar ninguém à morte. Mas o governador romano tinha. Então o governador romano, Pilatos, deu ordem para que Jesus fosse morto, lavou as mãos diante da multidão que lá estava, e aquela multidão toda, diante do tribunal que ali estava, o tribunal dos mais corruptos da história que se imagina, não é? Porque todas as acusações eram falsas, mas valeram, e a opinião pública era toda contra. Hoje não andamos muito longe disso. As pessoas são contaminadas completamente com informações, bombardeados com coisas e pensam que estão a decidir certo. Mas nesta altura, ao fazer isto, qual foi a consequência que isto teve para Israel como nação? A rejeição de Deus.
a ordem para que Jesus fosse crucificado injustamente, que eles sabiam que era injustamente, porque eles tinham sido comprados para julgar e condenar, mentir acerca dele. Eles sabiam o que estavam a fazer. E disseram uma frase terrível naquela noite, naquela tarde, disseram uma frase terrível. Disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Oh, palavra que disseram. Oh, palavra que disseram. Mas disseram que o sangue dele, se é um sangue inocente ou não, não nos importa. Que o sangue dele caia sobre nós. E caiu. Caiu. Naquela geração, ao terminar aquela geração, os exércitos de Roma marcharam contra Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra do templo, tal como Jesus disse, deste templo que está aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo isto estava escrito e aconteceu, mesmo estando escrito, mesmo Deus avisando e alertando do perigo, mesmo Deus avisando, é hoje igual, Deus está escrito, mesmo Deus está escrito, o que nós estamos a dizer está escrito. Qualquer pessoa que ouve fica com esta responsabilidade de saber que aquilo que está a ouvir está aqui, está escrito. Era como se Deus estivesse a escrever para si diretamente. Era como se Deus lhe estivesse a dizer a si diretamente. Está escrito, toma atenção naquilo que ouve, porque as suas decisões, baseadas naquilo que ouve, têm consequências. E eles ouviram e decidiram. Decidiram de acordo a agradar Deus? Não, decidiram para ser desagradáveis, completamente desagradáveis para Deus. Não querendo nem fazendo questão disso, Deus para eles não tinha, a palavra de Deus não valia nada. Valia mais a religião do que a palavra de Deus. E de facto hoje há mais de 1200 religiões e muitas vezes as pessoas confundem religião com Deus. Pensam que religião e Deus é a mesma coisa. Mas não é não. Amém? Então, neste caso, nós encontramos aqui um texto em que depois de Deus ter tirado aquele povo, tê-los tirado da escravidão do Egito e os conduzido por aquele deserto, Deus tirou-os da escravidão dos faraós, do império que dominava sobre toda esta época. Contra a vontade do faraó, contra a vontade daquela superpotência da época, Deus tirou-os de lá. Não há força que possa resistir ao poder de Deus. Amém? Diante do Mar Vermelho, quando os exércitos do faraó foram atrás deles para os trazer de volta como escravos, Deus abriu o mar e o povo passou para o outro lado, numa demonstração extraordinária do sobrenatural de Deus. Quando quiseram ir atrás deles, Deus fechou o mar em cima deles. Isto não é só uma história que Hollywood pintou num dos quadros cinematográficos mais bonitos, não é? Com a história do Êxodo, a história do povo dos hebreus que saiu do Egito. É muito mais que isto. Isto foi a verdade e a realidade de Deus a operar sobre um povo que tinha uma aliança com Deus. Quantos aqui é que têm uma aliança com Deus? Se, Senhor, eu tenho uma aliança contigo, diga para ele. Diga. Então, significa que diante de qualquer coisa que pareça um beco sem saída, Deus vai abrir uma saída. Deus vai abrir. Deus conduziu este povo até pelo deserto e agora eles estão em frente à terra de Canaã. Esta terra que Deus tinha prometido a Abraão e que agora eles estão ali diante daquela terra prontos para entrar. No entanto, Moisés enviou 12 espias. E estes 12 espiões que foram espiar a terra chegaram com um relatório muito diferente. Aliás, chegaram com 2 relatórios. Um relatório negativo e um relatório positivo. O relatório muito mau e negativo dizia, o que está aqui escrito, que não podemos enfrentar esta gente, diz no versículo 31, porque são um povo mais forte do que nós. Diz em Números, capítulo 13, versículo 31. No versículo 32 diz, diante dos filhos de Israel infamaram a terra, e no versículo 33 disseram, ali vimos os gigantes, os filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles, e também éramos aos olhos deles
como os gafanhotos. Quer dizer, de facto, da raça do Golias, que media 3 metros, não é? Desta terra de gigantes, esta terra com exércitos organizados, esta terra com muralhas em volta das cidades, esta terra tão forte e tão poderosa. Nós não temos nada para poder enfrentar isto, não há condições, não temos recursos, não temos meios, não temos exército preparado, não temos nada que possa enfrentar e vencer esta multidão que aqui está. Como é que vamos fazer isto? Eles esqueceram-se de um pormenor extraordinário, ou por maior, que é, Deus já sabia que estes problemas iam acontecer, sim ou não? Deus já sabia que os gigantes estavam lá. Mas Deus disse, vós ides e eu dou-vos a vitória. Ides avançar e eu vou convosco e a vitória é certa. Esqueceram-se de repente que Deus tinha aberto o mar para atravessar para o outro lado. Esqueceram-se de repente que diante dos exércitos do faraó, que eram muito maiores que estes, Deus tinha-lhes dado a vitória. Esqueceram-se que eles não estavam sós. E você e eu não nos podemos esquecer que diante das batalhas da vida, diante dos problemas da vida, nós não estamos sozinhos. Então a proposta de Deus para eles era que eles avançassem, entrassem na terra de Canaã. Qual é o significado de Canaã? O significado de Canaã representa... O significado de Canaã representa o melhor de Deus na nossa vida. É esse o significado de Canaã. O que Deus tem de melhor para nós. Que nós escolhemos se queremos viver o melhor de Deus, ou mais ou menos, ou queremos ficar onde estamos, ou queremos continuar na mesma, ou vamos avançar para coisas melhores e maiores que Deus tem para nós. Qual é a nossa decisão? Então, com Deus você tem sempre esta escolha. Vai escolher a bênção ou a maldição? Vai escolher o mesmo sítio onde está ou vai escolher o avanço, a melhoria das condições da sua vida, do avanço com Deus, das bênçãos de Deus que estão à sua frente? Aquilo que Deus está a apelar sobre este povo é que eles não se contentem apenas com o que está nas suas mãos. Que não se contente apenas com aquilo que já tem. Que queira mais, que tenha ambição. Há gente sem ambição nenhuma. E há pessoas que, se ficarem no mesmo sítio, no deserto, armar uma tenda e ficar ali sedentários, sem dar um passo, sem se esforçar com nada, ficando tudo na mesma situação, nas mesmas rotinas, nos mesmos ramos, está tudo bem. Não quer fazer mais nada, quer ficar ali. Quer ficar no chão, quer se lamentar quando lhe apetecer, quer ir trabalhar quando lhe apetece, quer fazer alguma coisa quando quiser, quando não quer dar um passo para mais nada. Diz, não posso com toda a facilidade, não consigo com toda a facilidade, coitadinho de mim, faz uma pity party, faz uma miséria das suas condições e acha que vai ser sempre tudo assim. Não vai, não. É em nome de Jesus que não vai. Eles tinham uma escolha que tinham que fazer, como hoje a vida, as pessoas, as sociedades e as nações têm escolhas para fazer. Vai ficar nesse deserto com as tendas armadas ou vai se levantar e vai em frente para tomar posse daquilo que Deus disse que é seu? Vai ficar a lamentar-se da má sorte, da falta de condições, que não nasceu num berço de ouro, que não tem... Há gente que vive assim, vive nos mimimis, nas queixinhas, nas lamentações. Os outros é que têm. A vida do invejoso é uma vida surpreendente. É uma vida em que ele quer ter o melhor que vê que os outros alcançaram, mas não quer fazer nada para isso. Quer obter isso à custa do esforço que os outros fizeram. Quer que haja uma distribuição, mas não quer pagar preço nenhum. Não quer pagar sacrifício nenhum, não quer pagar esforço nenhum, não quer fazer coisa nenhuma. Mas quer ter tudo do melhor, porque acha que a vida e a sociedade onde nasceu que lhe devem alguma coisa. Este pensamento moderno, de que a pessoa tem direito a tudo, mas não tem responsabilidade para coisa nenhuma, é um pensamento horrível, mas é um pensamento muito contemporâneo, um pensamento muito, infelizmente, moderno demais para o meu gosto. Mas se você olha para a Bíblia, lê assim:
aquele que não quer trabalhar, que não coma. Essa é a opinião de Deus. Se fosse a fazer isto no nosso país sobre gente, não estou a dizer que gente sincera, gente séria, que anda à procura de trabalho, às vezes sabe Deus o esforço que faz e quer trabalhar e deseja fazer mais e melhor, etc. E que às vezes tem dificuldade em encontrar, mas estou a falar daqueles que têm todas as possibilidades, vem uma proposta, vem outra, não, essa também não. Surge mais uma proposta, não, também não quero esse trabalho, não quero. Então, dão só luxo de rejeitar todo o tipo de propostas que lhes chegam. Até porque não precisam. Meia dúzia de filhos, mais uns rendimentositos, mais umas coisas, mais uns abonos, mais não sei o que mais, estão pendurados na árvore a comer tudo e não precisam se preocupar. E há uma franja da sociedade que vive assim, não tem mais ambição nenhuma. Vive à custa, na preguiça, não sei porque é que estou a dizer isto hoje, mas isto não é próprio dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não têm esta mentalidade. Nós temos uma mentalidade de enfrentar a vida de caras, resolver, fazer, trabalhar, esforçar-nos e vencer. É isso que nós temos. É assim que se pensa como filhos de Deus. Não viver à custa de, viver encostados a, viver do subsídio de número 1, número 2 e número 3 e não querer fazer nada. Isso não deve fazer parte dos filhos de Deus. Não estou a dizer que receber alguma coisa, ser subsidiado durante algum tempo, até que as coisas estejam de pé, até que a vida esteja em ordem, até que a pessoa recupere de algum problema, seja ele qual for, seja por doença, seja por desemprego, seja por qualquer coisa que for, que não acho lícito. Acho lícito, acho correto, acho perfeito e acho que a sociedade deve fazer isso. Agora, estou a falar é do outro lado. Estou a falar dos outros que fazem disso uma profissão da sua existência. Não se lhes reconhecendo nunca nada de válido. Não sendo contribuintes líquidos, mas vivendo, entre aspas, à pala. Essa gente devia jejuar. Quem é que me entendeu? Aqui, quando a Bíblia fala sobre Canaã, fala sobre Deus tem melhor que isto na nossa vida. Deus tem muito mais e melhor. Para entrar no melhor de Deus, o bilhete de entrada que se paga é o bilhete da nossa fé. Amém? É o único pagamento que você tem que fazer. Tem que ter uma fé ativa e uma fé poderosa sobre a sua vida. Quer dizer que destes relatórios que vieram, uns diziam, versículo 30, vamos em frente, nós conseguimos, vamos possuir esta terra, nós conseguimos vencê-los, nós vencemos os gigantes, vencemos as muralhas, vencemos tudo. No versículo 14, capítulo 14, no versículo 6, a mesma coisa Josué falou e disse, versículo 6 e no versículo 7, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, versículo 7. Dizendo, a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que manda leite e mel. Então somente não sejais, versículo 9, rebeldes contra o Senhor e não temais. Não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Quando eles falaram isto, a Bíblia diz no versículo 10 que toda a congregação disse que fossem apedrejados. Quer dizer que a maior parte das pessoas já estavam contaminados com a outra versão. Qual era a outra versão? Não podemos, não conseguimos, tem gigantes, tem problemas muito grandes, não temos meios, não temos condições, não temos recursos e este negativismo todo tomou conta das pessoas. Às vezes eu tenho pena de nós não, você e eu, todos nós. Quando surgem assim, repare, diante de um mesmo problema, todos viram as mesmas coisas, viram os mesmos gigantes, viram o mesmo problema, viram a mesma dificuldade. Uns disseram, nós podemos e vencemos, e os outros disseram, não conseguimos, não vencemos, não há maneira de vencer isto, vamos sentar-nos aqui a chorar no chão, que não temos forma nenhuma
nem vamos enfrentar nada. Então, há sempre estes dois lados diante dos problemas e obstáculos da vida que enfrentamos. A pessoa com fé que diz, eu levanto-me e enfrento. Com Deus eu vou conseguir vencer isto. E depois tem alguém que diz, nem penses, isso não vai ser possível. Não há maneira nenhuma de vencer isto. São gigantes, são terríveis, os exércitos deles são muito fortes, têm muralhas, as cidades são muito fortes, não podemos vencer isto. Diante de uma doença é a mesma coisa. Uns dizem, eu confio em Deus, com Deus eu venço, com Deus eu vou em frente, com Deus eu enfrento e a vitória é certa, porque o poder de Deus que está em nós é maior. Outro diz, não conseguimos vencer, esta doença é muito má, olha o relatório do médico, olha o que o médico disse, não tem cura, isto não tem nada e nós não vamos vencer isto. Então, diante destas realidades, muitas vezes na nossa vida nós gostaríamos muito que toda a gente viesse para esse lado. Sim ou não? Mas quantos é que concordam comigo que nem sempre, por muito que isso seja triste, em alguns casos, muito triste até, nem sempre a mesma atitude de fé, de convicção, de coragem, de valentia, de força, nem sempre. Às vezes até as pessoas mais perto não vão participar em unidade dessa mesma visão. E isto é um problema grave, porque isto é uma divisão. Como a maioria destas pessoas era de opinião que deviam ficar no deserto à espera e que não tinham condições de avançar, o que é que decidiram fazer? Montaram as tendas e ficaram ali. Sabe quanto tempo é que ficaram lá? Quem é que sabe esta história? 40 anos. Até que morreram e os seus cadáveres foram sepultados no deserto, nunca chegaram a entrar no melhor de Deus. Qual é o significado de Canaã? Significa o melhor de Deus para si, significa o melhor de Deus para nós, e aquilo, a única coisa que Deus pede de nós para enfrentar é fé e confiança que com Deus nós vamos em frente e vencemos. Com Deus levantamos-nos e vencemos, essa doença vai para trás e desaparece. Com Deus enfrentamos o problema e vencemos. Com Deus levantamos-nos, enfrentamos e vencemos. Essa fé, essa coragem dos filhos de Deus, é essa fé e coragem que faz a diferença entre a vitória e a derrota. Então estes derrotados que ficaram nas areias do deserto, que viveram 40 anos e no fim morreram e nunca entraram no melhor de Deus, não foram derrotados pelos gigantes porque eles nem lutaram. Não foram derrotados pelas muralhas porque eles nem lutaram. Sentaram-se a lamentar da vida, da falta de oportunidades, da falta de condições, da falta de tudo e mais alguma coisa. Choraram no chão e ficaram assim, encostados ali. Tinham um maná, caía todos os dias e comiam. Viveram nos mínimos, mas sobreviveram. A questão aqui é essa. Nós vamos sobreviver ou vamos enfrentar os problemas e vencê-los? Uma coisa é adaptar-se e sobreviver, outra coisa é enfrentar os problemas com fé, com ousadia, com confiança e vencer isto. Para se vencer é necessário saber que o poder de Deus está em nós. Você não vai vencer sem entender isso. O poder de Deus está em si. A presença de Deus está em si, está em nós. Amém? A natureza divina está em nós. A natureza divina, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos participantes da natureza divina que está em nós. Nós fomos feitos participantes da natureza divina. A natureza divina é a forma como Deus olha para os problemas e a palavra que Ele declara e que espera de nós a mesma coisa. Que nós possamos declarar a mesma coisa, ter a mesma visão que Deus tem, falar as mesmas palavras que Deus fala. Deus diz, eu vou convosco e venceis. E nós dizemos, Deus vem comigo e eu venço. A natureza de Deus que está em nós, a natureza do poder de Deus que está em nós. Para você entender, por exemplo, vamos dar um exemplo simples, um exemplo muito simples. De tudo o que está na natureza, você vê que a raiz do ser
que faz ser a natureza própria de um animal ou outro. Por exemplo, quando se olha à primeira vista assim, um burro e um cavalo são parecidos. Sim ou não? Um burro e um cavalo são parecidos. Você olha e diz, olha, são parecidos. Mas a natureza deles é diferente. A natureza deles, o ADN deles é diferente. Você pode manter um burro a pão de ló, esfregar-lhe as patas, pô-lo todo a brilhar, lavá-lo com o melhor shampoo, mas o burro sai quando sair para correr, sai, troque, não vai mais que isso, não atinge mais velocidade nenhuma. Mas pode manter um cavalo fechado num estábulo, dar-lhe da erva mais fraca, da comida mais fraca e da aveia mais barata, que está em saldo. Mas quando abrir o portão para ele sair a correr, ele sai a galope pelo prado fora, porque a natureza dele é correr a galope. Um burro, por melhor que o trate, ele nunca vai sair a galope, porque ele não sabe fazer isso. Ele não tem isso dentro dele, não tem na natureza dele. Então, os filhos de Deus têm uma natureza divina, são participantes da natureza divina. Mas há aqui um versículo que eu queria participar convosco hoje, em Provérbios 30:30. Leia comigo, que é engraçado. Provérbios capítulo 30, versículo 30 diz assim: o leão, que é o mais forte entre os animais, e não se desvia diante de ninguém. Nas traduções, que há uma série de traduções da Bíblia, como sabe, algumas dizem, não tem medo de nada. Outra, não recua diante de ninguém. De facto, se nós observarmos um leão, o leão não é o animal maior da selva, pois não? Você olha para o leão, o tamanho dele não é o maior. Mas ele pensa que é. Mas não é o maior, mas ele pensa que é. Não é o animal que tem mais força. Você nunca viu um leão arrancar árvores, mas já viu com certeza, no National Geographic, já viu elefantes encostar a cabeça nas árvores e a deitar tudo abaixo, e por onde eles passarem parece que passou um cilindro gigante e cilindrou tudo. Não é o que tem mais força, pode não ser o que tem melhor memória. O leão não é o que tem mais força, mas ele pensa que tem. Não é o maior, mas ele pensa que é o maior. Ninguém lhe disse que ele era o rei da selva, mas ele acha que é o rei da selva. Aliás, ele tem a certeza que é o rei da selva. É a natureza que está nele. Quem é que o ensinou isto? Quando os meus filhos eram pequenos, veio aqui um circo, aqui perto, e como tinha animais, nós fomos lá com eles. E eu lembro disto, que tirámos umas fotos lá, e o tratador dos leões, tinha uns leões bebés e um bebezinho leão que tinha nascido há poucas semanas. O leão era pouco maior que um gato. Era um gato assim com umas patas avantajadas e uma cabeça um bocado maior, mas era pequenino. Ele estava no colo do tratador. Agora, eu digo-lhe sinceramente, um gato assim, eu nunca vi um animalzito tão pequenito e tão feroz e tão mau no colo, no braço de um homem a segurá-lo, e ninguém se podia chegar à beira dele. Eu disse aos meus filhos, tenham cuidado, não se aproximem muito, porque ele era e a rosnar, e as patas, e tudo. Ele não estava quieto, não deixava ninguém se aproximar dele. Ele achava que era o máximo, ele achava tão pequenito, e a natureza dele tão selvagem e tão indomável. Ninguém me pode comigo, que eu é que mando nisto. Eu sou o rei e sou o filho do rei, meu pai está lá fora, e cuidado que ele quando vier vai pôr tudo em sentido aqui dentro. A natureza que está nele. Então, esta natureza que a palavra de Deus diz que os filhos de Deus têm, uma natureza do poder de Deus que está em nós, da capacidade do poder de Deus que está em si, que você foi chamado para vencer. Amém? E que o mal não vai conseguir resistir ao poder de Deus na sua vida. Se vier uma doença, não vai conseguir resistir. E se aparecer algum problema que parece um gigante,
você também vai vencer. Porque esse problema não pode resistir ao poder de Deus que está em nós. Não somos nós, é o poder de Deus que está em nós. É a presença de Deus que está sobre a nossa vida. E infelizmente há uma divisão muito grande quanto a isto. Pessoas até às vezes próximas vão pensar que não é possível. Que isto é difícil demais, pesado demais e que não se consegue vencer. E você olha para isto e diz, mas eu sei que eu consigo. Eu sei que eu venço. Eu sei que ultrapassamos isto. Tem um bocado mais de paciência que nós vencemos isto. Mas quando há alguém ao seu lado que diz não é possível, não se consegue, não se pode, isto é difícil demais, pesado demais, então você tem que tomar uma decisão de permanecer fiel com Deus. Amém? Não julgando, não destruindo ninguém, não criticando, mas não desistindo do melhor de Deus. O melhor que Deus tem para si, da conquista das coisas que você tiver que alcançar, faça-o. Tome posse das vitórias de Deus. E avance para a frente com quem for consigo. Amém? Deus abençoe todos. Quantos recebem esta palavra? Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra hoje, da Tua palavra ao nosso coração. Da Tua palavra que produz um fruto de vida e de vitória em nossa vida. Nós te agradecemos neste dia. Pela Tua mão estendida sobre nós. És Tu quem nos abençoas, és Tu quem nos guardas e proteges, és Tu quem nos fazes avançar e triunfar em nome de Jesus. Diga isso comigo. Senhor meu Deus, a minha vida está nas Tuas mãos. Ajuda-me a vencer os obstáculos que estão à minha frente, a vencer as batalhas e a vencer o medo, a vencer as barreiras à minha frente, a não ter medo, a saber que Tu estás comigo, que a batalha não é nossa, mas é de Deus, que Deus está pronto para ajudar, que eu acredito no poder de Deus, que eu acredito no melhor de Deus, que eu acredito que avançamos com o Seu poder e que a nossa vitória é certa. Eu declaro a minha confiança em nome de Jesus. Creio de todo o coração que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, para fazer acontecer o melhor, para nos conduzir e nos fazer triunfar. Eu creio em nome de Jesus que todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota é levado cativo, que todo pensamento contrário está amarrado em nome de Jesus, mas que o poder de Deus que está em nós é maior e nos faz avançar e vencer. Assim eu creio de todo o coração que ainda mais e melhor do que as coisas que pedimos, Deus faz acontecer. E eu creio nessa palavra, que não estamos sós, mas Deus está conosco. É Deus que nos conduz, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos sustenta com a destra da Sua justiça. Eu creio na Sua palavra, creio no Seu poder, creio que a vitória é certa, creio que nada e nenhum mal pode resistir com o poder de Deus presente. E por isso eu te agradeço hoje de todo o coração pela vitória que Tu me dás. Ajuda-me a viver neste poder, a não desistir dos sonhos. Ajuda-me a vencer e a triunfar sobre as adversidades e a entregar nas Tuas mãos todo o fardo pesado. Eu creio em nome de Jesus que com Deus somos mais que vencedores, porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim declaro a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus.